Boa noite, estou aqui para falar sobre o sistema operacional Android referente à matéria de sistemas operacionais da Universidade Federal de São João del Rei. O Android surgiu em 2003 na cidade de Palo Alto, na Califórnia, e foi desenvolvido por Andy Rubin, Rick Miner, Nick Sis e Chris White, onde fundaram a Android Inc. A ideia original dos criadores era lançar um inovador sistema para câmeras digitais, porém, ao verem que o mercado não era tão amplo quanto gostariam, resolveram focar no mercado mobile. Na época, Rubin e a sua equipe ofereceram um novo meio de sistema operacional móvel, ou seja, o Open Source, baseado no kernel Linux. Em 2006, o Google adquiriu a Android Inc. e com isso nasceu o Google Mobile Division, divisão de pesquisa em tecnologia móvel da maior empresa do mundo de tecnologia. A criação do Android deu um passo grande quando em 2007 fabricantes como a Samsung, Sony, HTC, operadoras como as Américas, Sprint Nexon e T-Mobile e fabricantes de hardware como a Qualcomm e a Texas Instruments, além do próprio Google, reuniram-se em um consórcio de tecnologia e fundaram a Open Handset Alliance. O objetivo da união da marca era a criação de uma plataforma de código aberto para smartphone. O resultado foi o primeiro Android comercial do mercado, rodando em um HTC Dream, lançado oficialmente em 22 de outubro de 2008. Desde então, o Android conquistou o espaço e passou a ser o sistema operacional de aparelhos tops de linha, como a linha Nexus, fabricada por diversas marcas, como LG, Asus, Samsung, HTC, etc. A linha Galaxy da Samsung, presente nos aparelhos tops de linha como o S6 e o Note 4, por exemplo. E o SO também era presente em tablets, e por ser código aberto, serve de base para diversas criações de sistemas customizados para a internet. Hoje em dia ele é muito conhecido pela internet das coisas, ou seja, você encontra TVs, micro-ondas inteligentes que rodam Android. O motivo principal é porque de ser código aberto e um sistema operacional focado em aparelhos com pouco hardware, com pouco hardware. Aqui você pode ver todas as versões que tiveram lançamentos de produção do Android. Eles sempre dão um nome de doce, atualmente é o Android N. E em cada versão, geralmente, eles aumentam os gadgets que o Android suporta, além de suas funcionalidades. Aqui está a arquitetura do Android. O Android executa, você pode ver que o Android executa sobre uma versão Linux baseada no kernel 2.6. Ele é responsável por gerenciar a memória, processos e threads. Suporta o modelo multitarefa, ou seja, diversas atividades ao mesmo tempo, por exemplo, escutar uma música enquanto tira uma foto. Ele tem bibliotecas escritas em C e C++, que fazem parte da plataforma. O acesso a essa biblioteca é feito através das Applications Framework. Existe o Core Libres disponibilizado, que é basicamente todo o Java SE. Ele está aqui. E a Dalvik Virtual Machine, que é uma máquina virtual onde as aplicações são rodadas. Nada mais é do que você escreve um código. Hoje tem outra linguagem, porém em quase todas as versões são Java, onde essa classe depois é modificada por um ponto .dex, e essa máquina virtual interpreta esse código. Cada aplicação em um processo executado no sistema operacional, e cada processo executa uma instância dessa máquina virtual. As aplicações que desenvolveram têm as mesmas APIs usadas por aplicações nativas, e a plataforma enxerga as aplicações nativas e não nativas da mesma forma. A máquina virtual foi uma forma de eles otimizarem para a funcionalidade do aparelho celular. Com isso, eles conseguem fazer o gerenciamento de memória na própria máquina virtual. Aqui você pode ver sobre o gerenciamento de memória do processo. O Runtime Android e a Dalvik máquina virtual, que são o que executa todos os processos, usa paginação e mapeamento de memória para gerenciar a memória. Isso significa que qualquer memória que um aplicativo modifica, seja alocando novos objetos ou tocando páginas MMPEG, permanece resistentes na RAM e não
pode ser paginado, ou seja, que você tiver no momento, eles não deixam que seja paginado, por causa das interações do usuário com a tela. Para caber tudo o que precisa na RAM, o Android tenta compartilhar páginas RAM em todos os processos. Pode fazer das seguintes formas: cada processo do aplicativo é bifurcado de um processo existente chamado Zigote. O Zigote é iniciado quando o sistema inicia e carrega o código e recursos de estrutura comum, como tema de atividades. Para iniciar um novo processo de aplicativo, o sistema garfo o processo Zigote, carrega e todo o código do aplicativo no novo processo. Essa abordagem permite que a maioria das páginas de RAM alocadas para o código de estrutura e recursos sejam compartilhados em todos os processos aplicativos. A maioria dos dados estáticos é mapeado para um processo. Essa técnica permite que os dados sejam compartilhados entre os processos e também permite que ele seja paginado quando necessário. Os dados ODEX estáticos de exemplo incluem o código DALVIC, colocando em um arquivo pré-vinculado para o mmap indireto, mapeamento de memória. Recursos do aplicativo projetando a tabela de recursos para ser uma estrutura que pode ser mapeada e alinhada às entradas zips do APK. E elementos de projetos tradicionais como código nativo em SO, arquivos SO. Em muitos lugares, o Android compartilha a mesma RAM dinâmica em todos os processos usados regiões de memória, compartilhadas explicitamente alocadas com Hashman ou Graloc. Por exemplo, a superfície das janelas usa memória compartilhada entre os aplicativos do compositor de tela, e os buffers de cursor usam memória compartilhada entre os provedores de conteúdo e o cliente. Basicamente, o que compartilha a memória é o SO. Ele compartilha seus partes visuais, entre outros que um processo pode querer usar. Porém, os processos em si não alocam memória. Eles podem compartilhar e conversar entre outros processos, porém ele não pode alocar memória, a não ser que ele crie objetos, mas não é a mesma coisa como C e C++. Tanto é que cada processo ele tem um tamanho na RAM. Esse tamanho na RAM é chamado de tamanho de heap. Ela varia com a quantidade de memória RAM que você disponibiliza. Existem maneiras que o programador pode fazer para ter uma heap maior. Porém, o programador precisa entender bastante sobre o sistema operacional, porque ele precisa tratar alguns erros que podem acontecer e o seu aplicativo não funcionar bem, porque no caso o sistema operacional pode querer tirar o aplicativo de execução. Então você precisa saber tratar isso. Além do que o Java Collector, por ser um tamanho muito grande, ele vai querer pegar toda hora o seu processo para tentar diminuir. Por isso que você precisa conhecer disso para o seu processo não ficar mais demorado do que realmente iria ficar. Como o processo tem um tamanho fixo, você também tem que tratar para que você não tenha out-of memory error, que é basicamente vazão de memória que gera esse erro. Ou seja, se você tem um aplicativo, você cria uma aplicação onde a aplicação aloca muita memória e você estoura essa pilha de memória, o que o Android faz é simplesmente continuar escrevendo no mesmo espaço. E o programador acha que existe aqueles objetos na memória, porém não existe. Aí acontece esse erro, às vezes talvez não pode, às vezes nem acontece o erro, que é mais perigoso, gera inconsistência de dados. Por isso o programador tem que estar sempre atento ao quanto de memória ele carrega e ao quanto de memória o celular tem. Para isso existem aplicações e APIs que te informam isso. Aí o programador pode fazer esse tratamento para saber se a memória está acabando e desalocar alguns recursos ou objetos. Os processos de memória funcionam basicamente da mesma forma, por isso que eu estou falando junto. Eles têm uma hierarquia, onde é seguido para desalocar. Por exemplo, quando precisa de uma aplicação rodar e não tem mais memória, ela pega os processos vazios. Depois do processo vazio, processos de aplicações que já foram finalizados, porém mantidos em memória cache para iniciação mais rápida e uso futuro. Depois eles vão para o processo em background. Processos background são processos ou activities
que não estão sendo vistas nem recebendo interações do usuário e não possuem serviço em execução. Sequente são processos de serviço iniciado, ou seja, hosting service, sem interação ou visualização do usuário. Depois são processos visíveis, ou seja, processo ou aplicação que está visível, porém não possui interação. Exemplos, aplicação como tela dividida. E por fim, só de último recurso, ele tira os processos ativos, que são processos que está sendo usado no momento. A tela está sendo mostrada e o usuário está interagindo. O que isso mostra é sua política de como fazer uma paginação. No último caso, ele vai tirar essa paginação do processo ativo no momento. Geralmente, eles pegam os processos vazios. Aqui tem um desenho sobre isso. Basicamente, o processo também tem essa política. É a mesma política para a memória. O processo, a diferença é que... Não é diferença não. O processo, quando ele sai, quando ele para de estar visível e interagindo com o usuário, ele não é deletado do processador da memória. O que o processador faz é colocar o processo em cachê na memória. Ou seja, enquanto você tiver memória RAM, ele coloca o processo em cachê. Assim ele acha que você vai utilizá-lo novamente, então vai ser mais rápido utilizá-lo. Quando não tem mais, aí sim, no caso, processos vazios são processos em cachê, que já foram utilizados, porém não utiliza. No Android, quando você clica em outras aplicações, você pode ver que existe várias aplicações abertas. Geralmente a pessoa vai e arranca as aplicações fora porque acha que vai conseguir desempenho melhor no seu celular, o que não é verdade. O que acontece são que vários processos desses estão em cachê, porém não gasta bateria nem processador, apenas memória porque está sobrando. E apenas, dependendo do celular, os 2 primeiros ou os 4 que realmente estão no processador. Ou seja, a maioria dos que ficam armazenados lá só estão lá porque estão em cachê, ou às vezes até em disco, porém continua lá. Então não precisa tirar. Quando você tira, você acaba gastando mais memória e processamento que não precisava. Realmente pode deixar lá porque o próprio Android gerencia isso para saber quais que vão ficar em atividade no momento, porém não visível, que é nesse caso, processos visíveis, porém não estão em atividade. Os processos os serviços, em background são serviços instanciados que não precisam de tela. Por exemplo, sua aplicação, seu celular, seu SEO tem vários serviços em background. Eles não têm uma atividade, não têm interação, por isso eles são listados diferente. E os serviços iniciados são serviços que são iniciados por sua aplicação, por exemplo, o WhatsApp, que tem um serviço de coleta de mensagem. O que acontece com a memória é o seguinte: o gerenciador de memória, primeiro, ele tem prioridade sempre, tanto o processo como o gerenciador de memória do SEO. Ou seja, ele não tira espaço do SEO. O espaço do SEO é diferenciado do espaço do usuário. Como eles são baseados em Linux, o próprio Linux faz esse gerenciamento. Você tem o espaço do SEO e o espaço do usuário. No espaço do usuário, você tem os processos em background, os processos instanciados pelo serviço e seus serviços mesmos, seus processos mesmo. Esses serviços em background são instanciados pelo SEO para aplicações, porém eles não têm tela, então eles são iniciados com o próprio reboot do restart do celular. E os serviços iniciados de sua aplicação são iniciados por sua aplicação. Enfim, o que acontece é o seguinte: onde eu quero chegar é que quando você compra um celular, geralmente por aplicações de Samsung, por empresas como Sony, eles têm muitos serviços rodando em background, mesmo você não tenha instalado nenhum celular. E esses serviços são instanciados, são feitos pela própria empresa. Quando você pega o Android puro no Nexus, existe apenas 4 serviços instanciados, enquanto na Samsung tem mais de 20. Por isso que às vezes todo mundo fala que ter Android puro é melhor, é por causa disso. Quando você tem menos serviços rodando, você tem mais espaço para seus processos ficarem em cachê, porque esses serviços têm prioridade em comparação aos processos em cachê. Você pode ver aqui os processos cachê e os serviços. Então, quanto menos serviço você tem, mais espaço de memória você tem, mais aplicações em cachê você tem, mais rápido vai ser rodada essa aplicação, melhor desempenho. Então já sabem.
falando agora sobre o sistema de arquivo. O Android originalmente usava o YAFS2 como sistema de arquivo. Após o Android 2.3, o sistema se tornou o XT4. Isso foi porque o YAFS ele era single usuário, ou seja, não, single thread, ou seja, poderia ser até apenas uma thread. Agora o XT4 suporta multithread. Por isso foi mudado, porque na época começou a ser lançado celulares com dual core, por exemplo. Além de falar que o XT4 também é jornalado, o que o YAFS não era. Esse sistema de arquivo que era usado, ele foi feito mais para memória flash, o que era muito bom na época. Porém, tem esse problema de multithread, multitarefas, multithread. Em gerenciamento de entrada e saída, o gerenciamento de entrada e saída do Android é implementado através de device drivers, um device para cada dispositivo. Todas as operações de entrada e saída são efetuadas com uma sequência de bits, não existindo o conceito de registro ou métodos de acesso. Com isso, as chamadas de sistemas de entrada e saída podem manipular qualquer tipo de dispositivo de maneira uniforme. Isso possibilita que tenha vários dispositivos diferentes e que o próprio Android possa gerenciar isso para você, sem programador tomar porte disso, nem nada do gênero. Aqui estão algumas referências, algumas imagens foram capturadas do Google e modificadas, então, por mim mesmo. E se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí no canal. Valeu, obrigado.